Então vamos falar hoje do nosso produto aí do Gestão XML, Proteus. O porquê a gente ter uma ferramenta que faz um sistema, uma gestão completa e não ter só simplesmente um produto que faz arquivamento. Então vamos lá. Então aqui o que nós iremos abordar? Vamos abordar o objetivo do produto, os requisitos mínimos, a parte de licenciamento, a parte de funcionalidades, a apresentação do Gestão XML em si, do TOTOS, e as dúvidas depois, tá? Bom, na parte de objetivo, ele foi construído em 2013. O primeiro objetivo dele foi de atender a parte de legislação, depois foi a parte de automação de processo, que a gente acabou incluindo, inclusive, parte robótica também, né? Depois eu vou explicar qual que é a diferença do processo automatizado para o robótico. E depois a gente foi cada vez mais melhorando o produto, começou a colocar a parte de pré-auditorias fiscais, né? Então, mais um objetivo dele. Aí os requisitos do produto. Bom, para poder utilizar o Gestão XML, você só precisa ter o RP Proteus implantado, a NFE, SPED NFE, a parte de documento de entrada também implantada. Né? Ele está homologado, inclusive, para a versão 12.127, que é a última versão que a TOTOS está lançando, já acabou de lançar. Né? Aí tem algumas partes importantes que, para clientes que possuem Proteus na TOTOS, tipo Intera, a gente tem que ter o certificado do cliente para a gente instalar no nosso TSS, tá? Porque lá no TOTOS Intera, a grande maioria dos clientes são compartilhados. Existe uma modalidade Intera exclusiva, mas pouquíssimos clientes têm isso. Então, a gente tem o TSS próprio, nosso, e a gente compartilha para poder funcionar. Tem que ter uma conta de e-mail específica e a gente também solicita que o cliente separe tipos de CFOP, de devolução, beneficiamento, transferência, entre outros. Depois eu vou explicar o porquê disso aqui. Depois a gente entra na geração aí na parte de licenciamento, né? Então ele é licenciado por CNPJ, independente se é matriz ou filial. O custo dele é baseado numa aquisição e numa mensalidade de evolução tecnológica. Como eu te falei, ele está desde 2013 e antigamente ele fazia muito menos coisas que está sendo feito hoje. E a mensalidade ela é mensal e fixa, ela não é variável. Então você vai pagar um valor fixo, mesmo que você tenha uma variação de quantidade de CNPJs, né? E XML também. Bom, aí o porquê usar o produto, né? O que ele faz? Alguns tópicos importantes que eu separei aqui. Ele é um sistema completo, não somente na parte de arquivamento, mas sim como uma gestão de todos os tipos de nota fiscal do Brasil e também na parte de imagens, que são notas de serviço que a gente transforma em XML. É uma tecnologia que a gente tem dentro do TOTOS. Então, a gente trabalha com NFE, com CTE, CTOS, NFSE, NFSTSE, o CCE, NFCE, MDFE e notas de cancelamento, né? Algumas diferenciais aqui de tipos de nota, que não são todos que têm, é o CTOS, poucos produtos têm esse tipo de nota aqui de XML, o próprio cupom fiscal eletrônico, não são todos, e a parte de serviço, né, que a gente lê imagem, que é NFSE, e a parte de NFTSE. Isso aqui são poucos produtos que trabalham com esses tipos de nota. Aí tem tratamento especial para notas do tipo produtor rural e combustível, né? Tem um tratamento especial para esse tipo de nota aqui, para esses segmentos. Integração com sistema para conversão de imagem para XML, é uma tecnologia desenvolvida por nós aqui, que a gente lê um PDF puro, ou ele é um JPEG, um PNG, e a gente lê isso e transforma em XML, e grava dentro do TOTOS. Integração com o sistema Ticket, em modo seguro, em SFTP, integração com Power BI e Excel, isso aqui está em desenvolvimento, você fazer os dashboards todo em Power BI, aí de comparação de XML com o Proteus, automação e robotização de processos operacionais para entrada de documento fiscal e facilitadores, aí que eu vou mostrar o que é depois na parte do TOTS. Pré-auditoria fiscal, cruzando informações de XMLs versus documento de entrada, isso aqui é mega importante. Isso aqui eu já falo para os clientes que normalmente já se paga o produto, porque
ajuda muito você a identificar problemas fiscais que você tem na sua empresa. Possibilidade de personalização pelo cliente, né? Então, se o cliente tem aí desenvolvedor interno, ele consegue customizar um produto sem a gente saber o que ele está fazendo. Então, a gente não precisa saber o que o cliente está fazendo. Bom, e aí agora eu vou apresentar para vocês o próprio gestão aqui no TOTOS, né? Vou compartilhar minha tela. Aqui é o nosso TOTOS, que todos conhecem, né? Não sei se tem alguém do grupo que não tem o Proteus, mas esse produto aqui ele é específico para o RP Proteus da TOTOS. Depois, quem não tiver, quiser conversar com o comercial para saber como pode adquirir o Proteus, para adquirir esse produto aqui, para fazer a integração com o seu outro RP, pode conversar com a gente aí, mandando um e-mail no final. Bom, aí ele tem aqui, eu vou fazer uma parte, uma simulação, tá? Sobre a primeira etapa do produto, que é referente ao arquivamento, tá? O produto, ele se subdivide em 3 etapas. A etapa de arquivamento, onde tudo começa, né? Depois ele vai para a parte de automação de processos e robotização de processos, que é a segunda etapa, e depois ele vai para a terceira etapa, que você pode fazer a pré-auditoria fiscal. Na realidade, o produto ele é trabalhado por pessoas diferentes. O fiscal ele faz todo dia isso. O fiscal todo dia ele fica analisando se não estão classificando nota se seu passado não foi classificado nota com tese errada, com valor errado, entre outras coisas. O pessoal do recebimento fica usando a tela do TOTOS aqui toda diariamente para poder entrar com documento, girando pré-notas e conferir se o XML está ok, né? E o pessoal do fiscal também classifica. Então, várias pessoas trabalham com esse produto ao mesmo tempo e trabalham nesse cockpit aqui. Aqui eu estou fazendo uma simulação, porque a primeira etapa do produto, arquivamento, ele se subdivide também em mais 3 partes, tá? Então, o arquivamento ele pode ser feito pela pasta, como vocês estão vendo aqui na minha máquina, ele pode ser feito pelo e-mail, tá? Ou ele pode ser feito direto do Cefaz, pelas 3 etapas aí. E aí, ele pode fazer por essas 3 partes. Você fala assim, nossa, mas por que tanta parte? Né? Mas durante o produto, eu vou explicando, durante a apresentação, eu vou explicando por que tantas opções de fazer o arquivamento. Aqui, por exemplo, uma primeira explicação é que quando você adquirir o nosso produto, você vai pegar o quê? Você vai pegar os seus 5 anos de XML, que está lá na nuvem, está no seu e-mail, está na máquina de sei de quem, vai juntar tudo isso e colar nessa pasta aqui chamada XML Source. Estão vendo aqui que eu colei um pouquinho de XMLs aqui diferenciados. Eu coloquei aqui uma nota de serviço, que é o que mais chama atenção aqui, tá? É uma nota de serviço de Cotia. Ó, uma nota, é um PDF, isso aqui é um PDF puro, ele não é considerado uma imagem, tá? Depois eu explico um pouquinho o que é a diferença aí da imagem para um PDF puro. Então, aqui é um PDF puro que a gente vai fazer um processo de Cotia aqui, de ler esse PDF, transformar ele em texto, de texto virar aí XML gravando dentro do TOTOS, né? Que é a tecnologia mais interessante que tem aqui. Aí, depois, esse aqui são todos os outros tipos de nota que ele vai colocar dentro do TOTOS. Vocês estão vendo um monte de pastas aqui, porque ele cria uma estrutura dentro da sua rede, além de estar dentro do TOTOS, tá? Ele cria dentro da rede uma estrutura chamada importados, com todos os tipos de nota fiscal que ele trabalha, inclusive aqui ó, o CTOS, o ponto fiscal eletrônico, tomador de serviço e o próprio serviço. Ele cria aqui, depois ele cria subpastas com o nome da empresa, que você está, o código da empresa do TOTOS, os códigos, o CNPJ dos fornecedores e ele coloca o próprio XML aqui dentro. Ele organiza isso dessa forma. Existe um configurador próprio do nosso produto que você habilita como você quer organizar as pastas aqui e como você quer gravar aqui no TOTOS, tá? Eu vou mostrar mais à frente esse configurador. Então, aqui eu vou apertar um botão para fazer uma simulação. Nesse momento que eu estou apertando o botão aqui, eu estou fazendo um processo manual, tá? É para poder de apresentação. Ele está verificando o quê? Ele verifica os e-mails, ele verifica a parte de rede, de pastas, e verifica o Cefaz, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, ele faz todas as informações ao mesmo tempo. Então, aqui ele está validando o que ele pega da pasta. Se for da data de hoje até 6 meses atrás,
ele vai lá no Cefaz, joga para o Cefaz, Cefaz, valida para mim, isso está certo. Aí, se estiver certo, ele retorna e grava no TOTOS. Mesmo com problema, ele grava dentro do TOTOS e explica o motivo, tá? Por que da data de hoje até 6 meses atrás? Porque isso é uma limitação automática quando a gente trabalha tecnicamente falando com uma tecnologia de web service. O Cefaz ele limita a consulta por robôs, como o nosso, que é um robô, até 6 meses atrás. Ele não deixa você ficar consultando aí o infinito, senão você explode. Você imagina o Brasil inteiro aí consultando toda hora, trava tudo, né? E para fazer download do Cefaz, ele limita da data de hoje até 3 meses atrás, também pelo mesmo motivo, até para evitar invasões aos servidores e derrubar servidores do Cefaz. Então, ele deixa essas limitações para processos automáticos como esse. Manualmente, se você tiver a chave na mão, você entrar lá no site do Cefaz, você consegue baixar uma nota de 8 anos atrás, tá? Não tem limite, que é manual. Ele consegue identificar quando é um robozinho entrando lá e quando é na mão. Legal. Então, fiz a primeira etapa aqui, que é o arquivamento, né? Eu fiz uma simulação, ó, sumiu tudo daqui e foi para pastas dos importados. Ele tem uma pasta rejeitado também, tá? Porque gravou os rejeitados aqui. Vocês estão olhando aqui um arquivo muito estranho, né? Uma pasta chamada XXX. Vocês podem perguntar o que seria isso aqui. Esse XXX significa arquivos que a gente recebeu por e-mail, logicamente, pelo Cefaz não tem como receber isso. Mas receber um arquivo por e-mail que o XML, por exemplo, não está sob sua responsabilidade, sob seu CNPJ. Então, é incrível o que eu vou falar, mas no passado nosso, desde 2013 que a gente vem vendendo esse produto, não tinha essa trava, mas teve grandes clientes gigantes, que tem faturamento de mais de bilhão por ano, e o cara é tão robótico em receber nota por e-mail na época ainda, né, que não tinha toda essa tecnologia, eles receberam nota que o CNPJ destino não era ele colocou no contas a pagar, e alguns documentos de entrada, passou para um monte de gente e pagaram esse fornecedor que não era para ser pago. Então, a gente melhorou o produto ao longo dos anos. Se a gente recebe um XML, da onde seja que venha, da pasta, do e-mail, a gente olha o CNPJ destino. Se não for nenhum da cadeia, a gente tem clientes aí com 30 e poucos CNPJ, 80 CNPJs usando, igual o CIE, por exemplo, que é do Brasil todo. Então, se não for o destino, ele descarta e joga aqui. Então, você clica aqui dentro, se tiver XML aqui, é porque alguém está tentando passar a perna em vocês, né? Então, a gente travou essa operação. Para quem usa o nosso produto 100% e não dá entrada manual, não tem como ter esse erro mais. Legal, fizemos a primeira parte de arquivamento, aí a gente começa a olhar os tipos de XML. O interessante aqui, ó, a nota de serviço aqui, né, que era um PDF, ele transformou, a gente consegue visualizar ele aqui dentro do TOTOS, transformado em um XML. Olha o XML dele aqui, ó. Você tem a chave, a gente extrai a chave do PDF, grava no campo chave aqui. Então, sabe de onde ele é, a data de entrada, que é um RPS, foi gravado com sucesso, e você tem outras informações, né? Um monte de outros campos específicos aqui. Pegando uma nota, por exemplo, que tá, vamos ver essas cores, né? Então, nós temos as legendas. Então, o azulzinho aqui são notas que foram importadas com sucesso. O branco, que a gente está vendo aqui, são notas de cancelamento. Esse cancelamento ele pode ser feito por duas situações, tá? Ou porque eu apertei o botão e ele viu uma nota lá dentro de 6 meses que você jogou na rede, ele foi lá, viu que está cancelado, ele já baixa o cancelamento também. Ou de forma robótica, né? Automática, você configura o job, um agendamento aqui, nosso configurador, vou mostrar isso aqui para vocês. Só que esse configurador aqui ele é acessado só pelo administrador. Então, se você é o administrador do TOTS, a gente criou um configurador específico do produto, onde você configura aqui quais são os jobs, né? Quais são os agendadores que você quer deixar automatizados. Aqui vocês viram que eu apertei o botão. Então, você agenda aqui, ó, quero que ele faz download de Cefaz a cada 2 horas, eu quero que ele me notifique por e-mail sobre notas e erros de cancelamento, eu quero que ele faça a consulta do XML a cada X horas. Essa consulta é o seguinte, você acabou de fazer uma carga aqui de XML, certo? Então, você configura aqui, dentro desses dias de consulta e horas de consulta, quantos dias para trás, desde que o DC Job esteja habilitado, consulta de XML,
quantos dias para trás, aqui ele vai 7 dias para trás, pega toda a sua base de 7 dias e sai jogando para o Cefaz. Logicamente tem que estar dentro de 6 meses, tá? Ele vai colocando para o Cefaz e o Cefaz vai revendo todos esses XMLs que você mandou de 7 dias atrás, se eles estão ativos ou eles foram cancelados depois das 24 horas. Como vocês sabem, hoje o nosso limite de cancelamento é dentro de 24 horas, mas é impressionante, tem algumas empresas que conseguem cancelar depois das 24 horas, tá? Então, essa tecnologia que a gente colocou aqui é para poder automatizar o seu processo, em vez de você ficar entrando no site e ficar consultando tudo de novo. Não dá. A gente tem empresas aí que do Rio de Janeiro, por exemplo, que é tipo a nossa Sabesp aqui, em São Paulo, onde nós estamos, eles têm 7 mil notas por mês. Então, você imagina o cara colocando na mão, tentando consultar se alguém cancelou ou não, né? Ou se você recebeu por e-mail ou não. E esse cliente em si, ele trabalha com todos os tipos de nota do Brasil. Então, desde cupom fiscal a CTOS também. Então, tem que ter um sistema parrudo para aguentar todos esses tipos de nota e fazer essa inteligência de ver se já está cancelado ou não. Se para que evite esse cancelamento aqui do produto, você tem a opção de, no momento que você faz a classificação da nota fiscal, você posicionando aqui uma nota, pegar aqui uma nota qualquer, você pode vir em outras ações, se você conferiu a nota, né? E pode manifestar o Cefaz. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia, nesse primeiro momento que eu fiz a carga, baixei do Cefaz, eu fiz a carga, eu posso manifestar, por exemplo, um desconhecimento da operação. Significa que eu recebi um XML, esse XML ele está azulzinho, está legal, não é falso, porém, eu não solicitei a nota fiscal desse fornecedor contra a minha empresa. Então, quando eu clico em desconhecimento da operação, eu estou blindando o meu fiscal para que evite que, quando o fiscal chegar na sua empresa de verdade e verificar, pô, você tem essa nota aqui, você não deu entrada com essa nota, você não recolheu as guias e tudo mais, se ele vê que está manifestado por desconhecimento da operação, você está tranquilo nessa operação, entendeu? Você não vai ter problema. Você receber uma nota de 50 mil, não pagar as guias e gerar uma multa pesada por causa disso, né? Aí, até você explicar que não era para ser a nota para você, então você clica aqui e já manifesta o desconhecimento. Como também tem a operação não realizada. O que seria isso aqui? Isso aqui é um pouco diferente. Você comprou o produto com o fornecedor, o produto chegou na empresa, porém chegou com avariado, chegou com algum problema, faltando, e aí você fala, não, eu vou dar a operação não realizada, porque eu não vou entrar com esse documento no TOTS, tá? Então, você também blinda o seu fiscal, você não vai ter que ficar dando explicações para ele aí quando ele for na sua empresa fazer uma fiscalização. Como você tem aqui também a confirmação da operação, tá? A confirmação da operação é para quando você classifica a nota fiscal, ela já manifeste como confirmação da operação. Existe uma forma aqui de colocar essa opção aqui automatizada de confirmação. Então, com um pequeno ponto de configuração no nosso TOTOS, todas as notas que você classificar, você já pode colocá-la como confirmação da operação. Dessa forma, o fornecedor não vai conseguir cancelar a nota fiscal. Tá? Então, ele não consegue cancelar a nota. Isso aí é legal para blindar essa operação. A ciência da operação é simples, é só, você imagina que você foi lá no Cefaz, bateu na porta dele, puxou o seu RG, que no caso é o certificado digital da sua empresa, falou, tudo bem, eu sou o Rafael, prazer, eu preciso baixar os XMLs. Ele abre a porta e sai baixando. Conforme passa os XMLs, ele vai dando ciente. Só ciência que você baixou aquilo, tá? Não tem nada. Aproveitando esse próprio XML que eu estou posicionado aqui, vocês estão olhando aqui embaixo, ó, cartas de correções e evento. É um outro tipo de XML que também tem que ser armazenado aí com vocês, tá? Então, aqui eu vou posicionando, mudando aqui, ó, ele já vai me mostrando quais são os XMLs aqui em cima que tem cartas de correção. Aqui, nesse caso, é uma carta de correção considerando um peso, né? Se tiver 20 cartas, ele vai amarrando o XML original com as 20 cartas aqui embaixo. Como você também pode vir aqui e verificar por aqui. Né? Então, ele vai mostrando por aqui também, todas as cartas. O que mais que a gente tem, né? Então, eu vou pegar lá eu vi um NFSE, agora eu vou abrir um NFE
que tem um pouco mais de registros gravados, diferente. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o XML da nota fiscal eletrônica ou do CTE ele é bem maior que o do nota de serviço, né? Então, está aqui uma diferença. A outra diferença é esse campo aqui, ó, por quê? Nota de serviço não existe Cefaz, né? Não existe um órgão único que regula o Brasil inteiro como o Cefaz, notas mercantis. Cada município é de um jeito para nota de serviço. Então, um tem webservice, outro não tem. Por exemplo, São Paulo, a gente desenvolveu uma tecnologia também faz tempo que já está funcionando, que é para você entrar no site da prefeitura, baixa um arquivinho texto, grava ou manda por e-mail, grava na rede, nessa pasta, e ele importa todas as notas de São Paulo, Rio de Janeiro ao mesmo tempo, a mesma coisa. Porque a gente tem essa tecnologia de conversão de PDF, que eu mostrei para vocês aqui de Cotia, a nossa versão 1.0. A gente desenvolveu isso faz tempo também, deve ter uns 4 anos atrás. Ele só lê PDF puro, então ele tinha uma falha de não conseguir ler imagens, né? Porque aí você fala, pô, mas São Paulo ele salva como ponto PDF. Aí eu vou explicar a diferença. Normalmente, quando você manda a nota de São Paulo, Rio de Janeiro, ele vem através de um link. Você clica nesse link, ele abre no browser, você salva com PDF. Isso não é um PDF puro, isso é uma imagem salva com PDF. A nossa tecnologia não lia essa imagem, então não conseguia fazer o ACR e transformar isso em XML. Aí a gente desenvolveu uma outra tecnologia, que é um outro produto, que a gente consegue, que é esse produto aqui chamado Image Converter, desenvolvido pela nossa outra empresa de desenvolvimento web. Essa é a versão 2.0 para documentos de PDF, esse lê JPG, PNG, JPEG. Então, aqui ele consegue ler, isso aqui é um robozinho também que conversa com o nosso gestão XML, ele consegue receber um PDF, a gente cria layouts aqui, coloca variáveis, né? Aqui, ó, quais são as variáveis que eu quero capturar do documento PDF e ele cria um layout. Então, todos os XMLs que ele vai recebendo, conforme ele identifica o layout, ele já vai convertendo e devolvendo lá para o gestão XML do Proteus, né? Então, aqui, ele é muito mais inteligente, esse produto consegue ser administrado por um estagiário. A versão 1.0 do nosso TOTOS aqui, de conversão de PDF, não dá para ser administrado. Quando vocês passam, os clientes passavam, a gente deve ter uns 45 municípios configurados, o cliente passava um PDF à parte, a gente tinha que passar para um programador, levar aí 15 dias desenvolvendo, fazendo um monte de coisa, e isso era muito custoso e demorava muito para fazer um layout via programação. Já com esse produto aqui, que a gente um dia vai fazer um webinar só desse cara aqui, ele já um estagiário consegue fazer uma captura, ele faz igual uma batalha naval aqui, ó, por células, e você cria o que você quer através de variáveis capturar aqui, né? Então é uma coisa muito mais simples. E aqui é a filhinha que ele tem para que ele não conseguiu converter para XML porque não identificou o layout. Então você clica aqui e configura. O próprio estagiário consegue fazer. Então a velocidade de criação de layout é muito rápida, né? Você não se compara de 15 dias desenvolvendo com um estagiário fazendo na hora. Esse produto aqui ele está em beta teste agora em alguns clientes grandes que a gente tem de nota de serviço para poder testar, né? Utilizar esse cara aqui. Esse cara aqui a gente está desenvolvendo ele quase um ano e agora ele está podendo ser testado pelo menos, tá? Não tem custo também para testar esse produto junto para quem tem o gestão XML nosso. Legal. Aqui na parte de diferencial aqui que eu estava falando, da nota de serviço com nota fiscal eletrônica mercantil, é essa informação aqui, ó. Isso aqui quem gravou não fomos nós. Isso aqui foi o Cefaz que passou para a gente. Tá? O Cefaz passou para a gente a versão da nota fiscal, está em ambiente de produção. Isso aqui é muito importante, pessoal. Vai falar assim, a bolinha está azul. Pô, legal, está azul, mas se o ambiente aqui tiver em homologação, vocês têm que ligar lá para o fornecedor e falar assim, ó, o fornecedor, você mandou uma nota aqui, tudo bem, ela não é fria, porque quando eu falo nota fria, é que o cara edita a nota, o XML na mão, porque deu um problema no sistema dele e manda para vocês só para vocês pagarem, né? Porque as empresas só pagam hoje, muitas empresas são assim, pagam hoje mediante você ter o XML válido, né? Então, o cara dá um gato lá, manda, e aí você recebe, só que no nosso caso vai receber com a bolinha cinza, não vai identificar que o XML é falso. Aqui no caso ele está certo, mas se tivesse homologação aqui, você tem que ligar para ele que não adianta nada, você recebeu o XML em homologação. Legal.
Aqui tem uma abinha do lado, que eu vou abrir com outro tipo de XML, um XML com um branquinho aqui, que é a diferença dessa aba do lado. Aqui está o XML original e aqui está o XML cancelado. Então, a gente deixou aí o XML um paralelo do outro para ficar fácil a identificação, né? E aqui ele tem uma outra aba de notificação. Tudo que é cancelado, nota errada, nota falsa, ele dispara um e-mail para um responsável. Esse responsável você configura aqui no nosso produto, no nosso configurador no momento da implantação. Então, você vem aqui, você configura um e-mail ou grupo de e-mail, que quando vai de nota cancelada, quando alguém cancelar uma nota, você vai receber. O grupo de e-mail ou e-mail de notas frias, notas falsas, notas com problema em gerais. Esse aqui foi uma personalização de um cliente para trabalhar com um contrato, né? Os clientes também podem pedir personalizações para a gente. O que for dentro do, o que for regras fiscais, a gente desenvolve por obrigação, né? Pela mensalidade, a gente desenvolve, igual esse CTOS. O cliente chegou para a gente e falou assim, HF, eu preciso eu tenho aqui uma nota, o cara tinha 2 notas por mês lá, de CTOS, mas eu quero que o gestão XML, ele grave isso. Eu falei, não, tudo bem, então passa para a gente qual é esse layout aí de documento. A gente leu e desenvolveu sem custo algum, o CTOS, né? Então, ele grava também hoje. Isso não teve custo. Já esse aqui é uma gestão de contratos que o cliente pediu, a gente fez uma integração com a parte de pedido recorrente, né? Que é tipo um contrato. Esse cara aqui é quando você tem uma empresa, muitas filiais, e o seu fiscal fica andando para lá e para cá, você tem uma cadeia maior aí de cargos fiscais internos, e você sabe tudo por contrato que você compra, tal. Aí chega lá, você recebe no seu smartphone um e-mail, ele manda 10 XMLs, 10 em 10, de tudo que está sendo emitido contra a sua empresa, tudo. Independente se está certo ou errado, só que ele manda só a capa, né? E aí eu vejo no meu smartphone que tem um XML lá de um fornecedor que eu nunca vi na vida. Então, o que, que eu faço? Aí eu habilito esse espião NFA e coloco o e-mail aqui para eu receber. E aí eu vou ligar no meu smartphone lá na empresa e falar assim, ó, sim, fornecedor, XPTO, o que é isso, né? Aí eu falo, não, não compramos nada. Então vai lá e já manifesta esse cara com desconhecimento da operação, tá? Para fazer mais o espião NFE, tudo que está indo contra a sua empresa, você recebe. Depois eu vou falando de outras parametrizações conforme a gente for andando aqui. Legal. Então, aqui a gente está vendo os XMLs importados e visualizando eles aqui, né? Só que visualizando aqui o XML, só assim, pô, legal, mas eu não estou entendendo nada. O que, que é isso aqui, né? Aí a gente tem uma opção de gerar o quê? Você imagina que saiu um caminhão lá de Manaus e está vindo para São Paulo. O XML vai chegar aqui em 5 minutos, né? Então, nesse meio tempo que o caminhão está andando, vai levar dias para chegar aqui, você já tem o tempo de receber esse XML, verificar a bolinha dele se está azul, depois entrar aqui e gerar uma DANF desse XML, ou uma DAT para CTE, ou uma DANF para nota de serviço. Então, você aperta aqui, vai ser, colocar onde você quer gerar essa DANF, e aí ele vai gerar isso aí para a gente entender o que, que é aquele XML, né? Então aqui ele gera daquele XML lá, ele gera uma DANF para a gente poder o quê? Dar uma olhada junto com o seu pedido de compra, ou alguma outra coisa, se está tudo certo, né? E aqui você olha até o fiscal por aqui também, né? Antes de você entrar com o processo de documento de entrada. Porque a mercadoria pode chegar na hora, pode levar semanas, né? Dependendo do estado que está vindo. Se tiver alguma coisa errada, a bolinha está azul, e você viu que a DANF está errada, né? Está calculando, está com o imposto lá de alguma coisa errada, o pedido de compra não está informado, e é uma regra da sua empresa em ter, enfim, aí você tem como ligar para o fornecedor, mesmo com o caminhão estando em trânsito, o fornecedor gera outra nota e manda aqui rapidinho, cai dentro do seu TOTOS aqui, para você não travar a sua operação. Então, é legal que você agiliza a sua operação, antes da mercadoria chegar, né? Para você não ficar com a doca parada, esperando com fila lá, olhando esse processo que a gente está fazendo aqui. Eu já faço isso com antecedência, né? Feito isso, estando ok, o que, que eu vou fazer? Aí a gente entra na segunda etapa, que é a etapa de entrada de documentos, né? De automação e robotização. Porém, eu tenho que configurar, voltando ao nosso configurador, para a gente entrar com o processo automático e robótico,
a gente tem que configurar uma outra aba aqui. A gente tem milhões de abas aqui, ó, né? Então, configuração desde 2013, então tem bastante integração cloud, serviço, tem muita coisa aqui. O produto ele é muito grande, por isso que a gente fala que ele não é um importador arquivador, ele é um gestor mesmo, é muita coisa. Então, aqui na aba gerais, eu configuro o quê? Eu vou falar só de alguns principais campos. Eu configuro aqui, você passando o mouse, ele dá um helpzinho. Os CFOPs de devolução, os CFOPs de beneficiamento, os CFOP de transferência, e aí a gente desenvolveu uma outra inteligência aqui para notas complementos de preço, IPI, frete, e todos os outros tipos de nota de entrada que tem no TOTS, né? Então, aqui, por que a gente colocou essas coisas CFOP? Vocês sabem que, assim, essa parte do quem usa o Proteus, sabe que existe uma coisa específica para entrar com a nota, tá? Ele específico para tipo D de devolução, tipo B de beneficiamento. E aí, o que a gente fez? O cliente vem aqui na implantação, coloca quais são os CFOPs é, de devolução, de beneficiamento, entre outros. Qual a inteligência do produto? Na hora que ele lê o XML, ele vai entrar dentro do XML, além de verificar todas as outras regras, vai verificar quais são os CFOPs que estão dentro daquele XML. Por quê? O Cefaz não tem tipo D de dado, de entrada, tipo B de bola, ele não sabe o que é isso. E se a gente não faz uma tratativa dessa, todos os XMLs entram como tipo N normal. E aí você vai tentar fazer uma devolução de venda, você não vai conseguir, né? Porque ele vai estar como N. E como vocês usam Proteus, como vocês sabem, quando você entra com uma devolução de venda, por exemplo, além de mudar o tipo para tipo D de dado, ele tem que colocar como cliente, né? Na entrada do documento ele olha o cliente. Então é muito específico do Proteus. Você faz, não sabe nada disso. Então, aqui a gente desenvolveu essa inteligência para conversar com o Cefaz e quando entra o produto, entra a nota fiscal aqui, ele já entra setado como tipo D, tipo B, tipo qualquer coisa que for no TOTS. Tem P, I, C, tem um monte de tipo, né? Então, legal. Aí você fala assim, pô, Rafael, o HF, eu esqueci de colocar um CFOP lá, ele entrou como N, eu estou precisando fazer entrada de devolução ou beneficiamento ou qualquer outra coisa. Como que eu vou fazer? Teoricamente, antigamente você teria que excluir o XML, colocar na pasta lá, importar tudo de novo e fazer um trabalho, né? Então, aqui na nossa tela, a gente chama de cockpit, você vê em outras ações, funções XML e dá um alterar. Então, você altera aqui o tipo de documento, ó. Todos os tipos de documento padrão TOTS, quando você está com N aqui, ele é fornecedor. Então, você muda aqui para D, ele automaticamente aqui, ele muda também para cliente, ele vai pesquisar esse CNPJ no cadastro de cliente. Se ele encontrar, ele traz aqui, você dá um OK, ele seta esse XML aqui como D. E aí você vem e faz o resto do processo de entrada. A gente vai entrar aqui agora. Então, a gente agilizou esse processo também. Então, vamos entrar aí na parte de automação, né? A gente configurou aí, baixou o XML, olhou os tazuzinho, gerou a DANF, conferiu, tá legal. Eu posso fazer pesquisas por aqui, tá, pessoal? Para encontrar aqui, ó, por chave, por documento. Posso fazer filtros aí, padrão TOTS também, criar uma série de filtros. Posso criar um monte de filtro com qualquer campo que eu queira que esteja aqui. Então, dá para fazer um monte de análise por aqui, tá? Cada filial vê o seu XML, todos os XMLs de todas as filiais vejam no único browser, nessa mesma tela, dá para fazer uma série de configurações. Então, aqui eu vou entrar aqui e vou tentar gerar a segunda etapa para gestão XML automática aqui, tá? Não é um robótico ainda. Então, vou lá, vou gerar pré-nota. Você viu que existe uma série de legendas aqui antes, né? Tem aqui, ó, aviso de recebimento de carga, pré-nota de entrada, classificada. Aqui, quando deu uma falha na consulta, XML, aí tem algumas coisas específicas de produtor rural, combustível, e também uma classificação específica aí, que é a robótica aí para esse caso aqui, tá? Então, legal, vamos lá. Vou simular uma situação aqui, tá? Nem todos devem ter isso, mas alguns têm. O que está acontecendo aqui? Mandei gerar um documento de entrada, tá, aqui de Minas, e ele está me informando que eu não tenho um fornecedor cadastrado no nosso TOTS. Então, assim, como a gente tem um produto, ele cai dentro do TOTS muito rápido, às vezes a pessoa compra sem ter um processo muito bem elaborado lá no departamento de compras, não tem fornecedor, ele caiu aqui, né? Ele cai, independente, se o robô tá jobzinho ligado, ele vai cair.
E aí, o que você teria que fazer? Poxa, esqueci de me comunicar com os departamentos, demorou, eu teria que fazer o quê? Teria que ligar lá tô com a doca, o cara na minha frente, teria que ligar para o Compras cadastrar na hora e ficar que é todo mundo doido, né? Então, aqui a gente tem uma funcionalidade que agiliza, pelo menos, a desafogar a doca lá, a pessoa da pré-nota. Então, você vem aqui em um outro facilitador, tá? Em funções, você vem aqui cadastrar o fornecedor. Nesse meio tempo, ele vai lá no Cefaz, só ver se a galera está aqui ainda, todo mundo. Tá. Ele vai lá no Cefaz, foi no Cefaz, pegou todos os dados do fornecedor e trouxe aqui para vocês. Né? Então, você vem aqui, só coloca um código aqui do fornecedor, se dá para você automatizar o código aqui também, se tiver uma regra, né? Legal, fez isso, ele cadastrou o fornecedor, ó, já colocou um fornecedor aqui, né? No caso aqui é o fornecedor, e aí você volta a continuar o processo. Vamos lá. Aí que bacana, esse processo que eu fiz, eu sou o rapaz do recebimento. Aí alguns podem falar, poxa, mas aí vai classificar a nota, tudo faltando um monte de campo, vai gerar problema. Não, mas então, tem como você fazer uma trava, isso é via ponto de entrada, uma pequena personalização que pode ser feito. O nosso produto ele é personalizável, então se você tem aí um programador, ou se você não tem, pode falar com a gente. Você pode fazer uma regra que quando for entrar com a nota fiscal para classificar, você apertar o botão aqui classificar, se determinados campos do fornecedor de imposto, que seja qualquer um, não tiver preenchido, porque não vão estar aqui, ele vai dar um alerta na tela falando, não é possível classificar a nota porque está faltando essa situação, entendeu? Então você trava também a possibilidade de erro aí, tá? Então, continuando aqui agora, ele passou por aquela etapa, não mostrou que tem fornecedor. Ah, um detalhe importante aqui, ó, como que eu identifico se eu vou conseguir entrar ou não com a nota, tá? Reparem aqui, ó, razão social, que está em branco, significa que eu não vou conseguir dar entrada com essas notas porque não tem fornecedor. Então, ou eu cadastro aqui na hora, como eu fiz, ou a gente faz, solicita para o departamento de compras cadastrar. Então, qualquer uma das duas formas, tá? Logicamente que aqui é muito mais rápido e, como eu te falei, não vai ter problema lá na frente. Então, vamos continuar. Aí vocês sabem, né? Então, por exemplo, o código de produto do fornecedor não é igual ao seu código de produto. Então, aqui, ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo uma série de tipos de amarrações diferentes. Amarração aqui padrão do TOTUS, SA5, SA7, um pouco técnico aqui, mas isso aqui é produto por cliente e produto por fornecedor. Você tem que ter o deparo das duas formas. Aqui são duas tabelas, né? São dois cadastros padrões do TOTUS diferentes. A gente foi um pouco melhor e criou uma única tabela que faz as duas coisas. Então, de novo, a gente diminui um pouco de clique. Né? Numa única tela, eu já cadastro o deparo dos dois. Ou sem amarração, significa que a gente tem muitas empresas que têm muitos CNPJs e, e aí o código ele é natural, que a gente fala, o código dentre as empresas são iguais, né? Então o cara tem lá 30 CNPJs, 25 CNPJs, um transfere para o outro, você não tem que fazer depara nenhum. Por pedido de compra, isso aqui é bem interessante, ele tem uma inteligência que você pode fazer tanto automático ou manual por pedido de compra. Existe uma versão agora 4.0, né, que a gente está da nota fiscal eletrônica, existe lá as tagzinhas do pedido de compra por item lá no XML e o próprio item do pedido. Fornecedores mais organizados, com um sistema melhor, eles mandam essa tag preenchida no XML. Quando essa tag vem preenchida, e você coloca que o deparo é por pedido, o nosso produto ele tem uma inteligência de verificar se essas tags estão preenchidas, de ir lá no TOTUS e pesquisar os pedidos dele, quais são os itens, e trazer isso já amarrado na pré-nota para você. Como vocês sabem, uma nota de entrada do fornecedor pode estar amarrada a diversos pedidos de vocês, né? É um para vários, o relacionamento. Então, por isso, a gente tem que estar com a tagzinha preenchida e o pedido, e aí a gente já amarra isso automático. Aí depois você fala assim, pô, Rafael, HF, mas eu não tenho isso. Depois eu vou mostrar aqui como é que a gente faz o processo manual também. E o virtual, isso aqui foi um desenvolvimento que um cliente pediu, ele falou assim, eu entro com um produto uma vez na vida, outro na morte, e eu não quero cadastrar o deparo disso. Bom, a gente falou, tudo bem, a gente fez uma definição específica para ele, de desenho do projeto, ele aprovou, a gente desenvolveu. Não é muito usual isso aqui, mas o cliente pede, a gente analisou, é factível,
a gente desenvolveu para ele. Então, aqui aparece uma tela, você faz o deparo, ele não salva isso. Todos os outros, esses dois aqui, eles salvam, né? Eles salvam na tabela, porque se vier esse mesmo produto, esse mesmo fornecedor, você não precisa fazer nada, né? Então, aqui eu vou selecionar um padrão, vou dar um OK. Então, aqui ele está mostrando uma tela dividida em dois. Então, ele mostra aqui, ó, produtos que o deparo está feito dessa nota. Não encontrei nenhum. Aí ele fala assim, quais são os produtos que a gente não encontrou? Ele mostra aqui embaixo os produtos. Aí eu clico aqui. Aí ele vai mostrar lá o nome do fornecedor, que está lá no XML, o código do produto, a descrição. Aqui ele a gente fez uma melhoria de analisar o NCM, se o NCM do XML está batendo com o seu cadastro de produto depois que você fez a amarração, e se depois ele pergunta, caso não esteja batendo, se você quer assumir o NCM do XML. Aí ele grava direto no seu TOTS do seu produto, ele assume o NCM de lá. Ou senão você pode vir aqui também buscar o cadastro de NCMs e poder ajustar agora também, que ele grava. E aqui é o código do produto, a descrição. Aí eu venho aqui e seleciono qual que é o produto meu, do meu cadastro. E dou um OK. Fiz a primeira amarração e fiz a segunda amarração. Legal. Dei OK, pronto, amarração está feita. E aí ele continua. Vocês estão reparando, pessoal, o produto ele foi muitos anos, está sendo desenvolvido, ele vai no meio next, 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 finish, né? Você não está saindo da tela. Então, a gente baixou o XML, gerou a dump da tela, conferiu lá se ele não é homologação, se ele não é produção, é, deu uma analisada no XML, manifestou desconhecimento ou não, gerou a pré-nota, cadastrou o fornecedor sem sair da tela. Antes disso, você setou o tipo da nota, como devolução, como beneficiamento, sem sair da tela, fez o deparo de produto sem sair do cockpit e agora abriu a pré-nota aqui sem sair também. Pré-nota como se fosse uma máquina de escrever, né? Não tem nenhuma informação fiscal aqui. Você olha pré-nota tal e dá um OK. Nesse momento aqui, pelo menos a gente está desafogando a doca, né, que de entrada lá, ou a guarita, independente de quem, ou como seja, aí você está desafogando porque você cadastrou o fornecedor e está dando vazão aqui, né? Então, você pode parametrizar o nosso produto, que aqui ele está fazendo uma pergunta, se você quer que depois que ele classificar, gerar pré-nota, pergunte ou ele morra a operação aqui. Se eu sou o rapaz só no recebimento, eu parametrizo o sistema para morrer a operação aqui. Ficaria verde, bolinha, né? Bolinha aqui fica verde. Se eu sou um cara que faz tudo, eu dou um sim, ele continua. Ele vai piscar a tela de novo, aí ele vai abrir agora a tela com você colocar a famosa texto, né? Que todo mundo conhece. Então aqui ele vem, aí você tem algumas possíveis perguntas, né? Tipo, bom, eu trabalho com tese inteligente, então você pode formar o tipo de operação, ele vai trazer a tese aqui. Eu tenho uma customização nesse momento, todo o processo de entrada meu é customizado, não tem problema. O produto ele interage via uma tecnologia chamada Exec Auto do TOTOS e eu não preciso saber o que você tem. Então, quem grava as notas e os dados não somos nós, é o próprio TOTOS padrão, né? Então, ele que grava, passando por todas as suas personalizações. No tipo de entrada que eu tenho, se o texto estiver cadastrado no cadastro de produto, ele vai trazer automaticamente aqui. Se eu tenho algum campo novo tenho campos novos aqui no documento de entrada específico da minha empresa, ele vai aparecer aqui também. Então, tudo que você tiver, ele vai interagir com o seu produto, tá? Então, isso é bem bacana aí. Aí vem aqui, estou colocando a texto manualmente mesmo. Aí eu venho na parte duplicata, se eu tiver lá a condição de pagamento no fornecedor ou no pedido de compra, ele vai trazer, no meu caso aqui, a natureza financeira. Se tiver lá no fornecedor, ele traz também. E aí você pode dar um OK e ele vai fechar a operação, tá? Então, isso aqui a gente fez uma entrada de nota, ele vai ficar lá vermelhinha, usando o depara de produto, não é por pedido. Eu vou fazer uma situação aqui por pedido, tá? Acho que é esse aqui. Então, vou fazer uma entrada por pedido. Só que aqui é uma entrada por pedido manual, tá? Então, vou lá, vou selecionar o depara aqui, vou selecionar por pedido. A gente desenvolveu também um cadastro para grandes empresas aí que tem um setor mais segmentado. Então, eu falo assim, ó, eu só faço nota de beneficiamento, eu só faço notas de transferência, eu só devolução. Então, empresas muito grandes.
Então, a gente fez um cadastro de operador por tipo de nota. Então, você coloca lá que o Rafael ele vai trabalhar só com sem amarração, porque ele só faz transferência. Então, essa tela aqui ela é parametrizável. O que, que aparece ou não aparece, tá? Você já setar que o Rafael usa só isso aqui, essa telinha aqui não dá opção para você, já traz direto e não tem deparo nenhum. Tá? Se eu setar que eu quero, por exemplo, minha empresa inteira vai trabalhar só com a ZB5, que é ou depara com um único tabela fazendo as duas, produto para o cliente, produto fornecedor. Eu seto isso no configurador nosso e também não aparece essa opção para você selecionar, tá? Isso aqui não aparece. Isso tudo aqui é configurável. Então, eu vou colocar agora por pedido. O que, que ele está me fazendo aqui? Ó? Ele não tem a tag do pedido preenchido, nem o item preenchido no XML. Como não tem, ele mostra essa tela para mim. Ele está falando assim, ó, Rafael, na leitura do XML, eu encontrei, você colocou depara por pedido, eu encontrei aqui um pedido para esse CNPJ, pedido número 6 com essa data de emissão. Então, eu clico aqui. Aqui poderia aparecer quantos pedidos fossem, tá? 10 pedidos, quantos quisesse. Aí eu coloco aqui quantos eu quiser. Então, eu dou um OK. O que, que ele está mostrando? Uma segunda etapa de link, né? Então, no lado esquerdo, ele mostra itens da nota e do lado direito, ele me mostra itens do pedido. Então, aqui ele está mostrando aqui que dentro daquele pedido número 6 que eu selecionei, ele tem um produto tal, que é esse manômetro aqui. Você vem aqui, ó, pedido em branco, ó. O fornecedor não colocou pedido e nem o item do pedido. Então, não tem como eu adivinhar no sistema qual é o pedido que ele vai amarrar. Nesse caso, ele está mostrando daquele item 6, daquele pedido 6 que selecionou, ele mostra o item que tem lá. Aí você vem aqui, é o item 1, vem aqui e coloca ó, o item da NF, é o 1 também que eu vou linkar aqui. Pronto, fiz o link, confirmei. Aí ele vai fazer uma outra validação. Ó, pedido, número tal, item tal, está com 54,44, diferente do XML que está 50,44. Então, aqui ele faz uma análise por pedido e quantidade. Aí vocês podem, né? Aí se você der um OK, aí também é parametrizado, tá? Você pode parametrizar se ele quer que morre a operação por aí, ó, tá diferente, é tolerância a zero, ou você dá a opção como a gente está fazendo aqui agora. Aí até falando, se você trabalha com uma rotina padrão do TOTOS chamado tolerância, ele vai aparecer aqui também para vocês, tá? Ele vai funcionar padrão também a tolerância aqui. Então, aqui eu vou cancelar e eu vou mostrar uma outra validação que a gente está fazendo aqui, que vocês podem perguntar. É uma tela que vocês viram lá no pedido de compra, a gente analisando o quê? Quantidade e analisando preço, né? Então, só duas métricas aí. Então, até então, sempre foi assim, tá? A gente agora fez um baita desenvolvimento aí, porque vocês sabem, o nosso Brasil tem 1 milhão de imposto, com 1 milhão de regra, isso é muito complexo. Então, a gente desenvolveu aqui praticamente 80% dos impostos, entre base, alíquota, preço, entre outros. Aqui você vê o cabeçalho da nota fiscal, ó, do documento de entrada, ou seja, aqui é do pedido de compra, onde você tem aqui os impostos relacionados a totalizadores do pedido de compra ou da nota fiscal, aqui em cima. E aqui você tem os impostos, você tem uma barrinha aqui, os impostos ligados aos itens, né? Então, aqui ele faz uma análise gigante aqui. Então, e aqui do lado direito, você tem o cabeçalho do XML, a base de imposto percentual e tudo mais do XML cabeçalho, e você tem aqui todos os itens, a parte de impostos dos itens do XML. Então, é exatamente essa tela aqui que a gente colocou aqui, não está na minha versão, que e além de fazer aquela análise de quantidade, ele vai verificar tudo isso aqui. Se tudo isso aqui tiver perfeito, com pedido, por exemplo, isso eu estou falando, se você colocou um pedido de compra, antes que alguém pergunte, né? Se o pedido de compra está com texto, tá, pessoal? Porque se o pedido de compra não tem texto, você não tem como ter essa análise aqui, que o TOTOS não tem pré-cálculo dessa parte sem texto, né? Mas se você, por exemplo, não trabalha com pedido, não tem problema também. Ele vai continuar fazendo essa análise básica aqui. Ah, meu pedido não tem texto. Ele vai fazer essa análise básica que a gente fez, só de quantidade e preço. Mas na hora que você for pôr a TES lá no TOTOS, ele vai mostrar essa tela aqui caso tenha alguma divergência.
Se tiver tudo lindo, maravilhoso, ou seja, a texto você colocou lá, calculou tudo igualzinho que está no XML, passa direto, fica a bolinha vermelha e próximo. Então, aqui estava mostrando, estava falando que assim, é onde eu configuro essa tela de cadastro robótico de NF, eu venho aqui, coloco o fornecedor, coloco aqui qual que é o produto e coloco a TES, e aí tem um centro de custo que não é obrigatório, e aqui a parte de combustível, que vocês deviam estar ouvindo o som, mas não estava vendo a tela, né? Então, aqui que eu te falei, eu configurando isso aqui, eu configuro para N fornecedores, no caso aqui é de combustível, eu configuro para N fornecedores, e feito isso, é diferente do TES inteligente, que a gente tem que ir lá e colocar ainda o tipo de operação, né? Do OK, ele vem para essa tela de gestão. Nessa tela de gestão que eu estava mostrando que você vem aqui e configura, ele tem uma integração com a Ticket, nessa parte de combustível, para a parte de auditoria. Tem um cliente nosso do lado do Rio de Janeiro que utiliza isso, então ele tem 1.000 notas de combustíveis por mês, onde você configura aqui o caminho do SFTP, que está FTP, mas é S, que é o modo seguro do FTP, onde ele baixa um arquivo texto, relaciona esse arquivo texto procurando todas as notas de combustível aqui, faz uma auditoria para verificar se tem alguma nota faltando, gera um relatório e manda isso para o cliente. Isso que eu estou falando, o cliente fazia manualmente. Não tinha pessoas que exportavam o cadastro do TOTUS, pegava o arquivo da Ticket, fazia PROC-V, PROC-C, ficava lá um monte de coisa. Então, o software agora faz sozinho através dessa configuração aqui. Além disso, aí como vocês sabem, né, aqui estão falando do processo robótico. O processo robótico, você não consegue enxergar. Né? Por que eu estou falando processo robótico? Ele não tem interação humana aqui. Então, a gente está conversando aqui agora e o sistema está baixando lá nesse cliente 1.000 notas lá durante o mês e classificando tudo sozinho, em segundo plano, como se fosse uma atualização do Windows. Né? Então, a gente precisa de ter meios de saber se está funcionando ou não está funcionando para que isso aconteça. Então, o que, que acontece? A gente vem aqui, a gente tem uma opção em funções XML, que é de classificação de terceiro, e você tem a parte de ocorrências. Tudo que der problema, além de disparar um e-mail para o técnico da empresa, né, para o administrador, o próprio usuário desse cockpit aqui, ele pode tirar uma data D até por classificação por arquivo, se tem erro sim ou não, e qual se está pendente ou está corrigido. Então, ele vai mostrar, por exemplo, o erro no momento da classificação, deu um erro no sistema, um erro técnico lá. Então, ele grava todos esses tipos de problema nessa tabela, para que você tome uma decisão para poder corrigir isso e voltar ao normal o processo robótico de classificação de nota. E, ao mesmo tempo, ele manda um e-mail, tá, pessoal? Manda um e-mail aí para o diretor da empresa. Legal. Então, essa é a parte robótica, tá? Isso foi muito complexo, foi um projeto de 8 meses para a gente desenvolver esse negócio, já está funcionando há mais de um ano e pouco, porque existe um job também para isso, no nosso configurador, que a gente configura esse processo totalmente à parte, porque ele é pesado no caso desse cliente. É um cliente que tem 7.000 notas por mês e vários, quase 30 CNPJs. Então, a gente tem um jobzinho que a gente configura totalmente separado, integração externa, coloca lá o FTP, agendamento automático, sim ou não, quais são os dias da semana que eu quero baixar esse arquivo da Ticket, né, para poder configurar, um mês, que eu vou trabalhar por mês ou por dia, por ano, a classificação automática, se eu habilito isso aqui ou não, agendamento, vai trabalhar o agendamento sim ou não, que dias que vai funcionar também essa classificação robótica aqui. Então, foi bem complexo esse desenvolvimento aí para colocar para funcionar, tá? Então, por exemplo, no futuro, como eu falei, a gente vai ter esse software nosso que aqui já está fazendo para a nota de serviço hoje, que a gente está em teste. A gente quer colocar contas de gás, contas de luz, conta de celular, água, porque é tudo imagem, não é nem PDF puro, é tudo imagem mesmo. Então, a gente vai configurar nesse nosso software aqui que o estagiário faz o layout e ele vai cair dentro do TOTOS com uma nova legenda, que a gente criou aqui, legenda para combustível, né? E como tem produtor rural também, que é um XML tratado específico aí para isso, então ele cai aqui também. Isso é o futuro nosso, tá? Que a gente está aí para chegar. Legal, então essa é a parte robótica. Mas se, por exemplo, você na sua empresa tem alguma coisa que você vê que não é tangível, não é o que eu falei aqui, e você gostaria de robotizar, HF, eu não quero
eu não quero colocar a peso inteligente, eu quero igual isso que você mostrou, não é tangível, eu não preciso liberar nada, então eu quero colocar para funcionar. Então é só falar com a gente pode avaliar e colocar robótica isso aí também. Reduz mais ainda o processo, né, de entrada de nota. Porque aqui eu estou fazendo gerar pré-nota. Vem aqui, aperta o botão, gera pré-nota. Vem aqui, aperta o botão, gera pré-nota. O robótico, a gente está conversando e ele está fazendo sem a gente saber, né? Esse que é o robozinho. A gente também fez um entre o robótico e entre o automático, né? O que seria isso? Entre o robótico e entre o automático. O negócio essa parte aqui de múltiplos, né? Então eu vou usar um exemplo aqui, o múltiplos NFE e múltiplos CTEs, tá? Também foi uma melhoria que a gente fez antes do robótico. O robótico foi o último que a gente fez. Então, aqui ele vai fazer o quê? O múltiplos é justamente para você não ter essa tecnologia robótica, tá, de colocar lá, e você não quer ficar clicando aqui para o mesmo fornecedor, você recebe muita nota, e você não quer ficar clicando aqui, descendo, clicando, descendo, no mesmo fornecedor. Então, se você tem o mesmo fornecedor, vou ver se tem uma situação aqui, por exemplo, desses CTEs aqui, eu venho, gera múltiplos CTEs, coloco que é para o fornecedor, tem uma forma trabalhar diferente aqui para importar direto da pasta da rede ou pelo que já está aqui no TOTS. Vou colocar no TOTS. Aí esse é tipo CIF, aí tem uma série de configurações para CTE também, eu vou falar um pouquinho. Olha aí que legal. Então você tem todos esses CTEs do mesmo, né, fornecedor, mesma transportadora. É a mesma regra, tá? Então eu venho aqui, clico, ele vai dar um salvar aqui, ele vai gerar em massa todas as pré-notas, e aí a gente fez uma melhoria também que depois que ele isso é parametrizável, tá? Não aparece para todo mundo. Lá no configurador se habilita se ele quer, depois que gerou isso em massa, ele quer classificar em massa também, tá? Então não é, ele permite que você coloque uma TES e aí ele vai pegar essa texto para todos esses caras que você colocou aqui. Ah, não quero todos, eu quero só esse aqui, que é para a mesma tese, e esse cara para a mesma tese. Então, você dá OK, ele vai gerar duas pré-notas ao mesmo tempo e classificar ao mesmo tempo, tá? E você parametriza isso também. Legal, esse é um intermediário entre o automático, de você vir aqui e apertar aquele ler, e o robótico, que você não aperta nada, né? Então, a gente tem um intermediário também. Bom, o que tem mais aqui para a gente dar uma olhada nesse sentido? Fizemos aqui uma simulação nota por produto, por pedido, né? Vimos aqui a parte de em terceiros também, né? Vimos aqui a parte também com o PDF, né? Que ele faz uma integração aqui, essa é a integração 2.0, a 1.0 é aquela que eu falei para vocês no começo do vídeo, que leva uns 15 dias para a gente configurar um layout, e agora a gente está com um programador, e essa tecnologia nova aqui a gente configura com um estagiário, então ficou muito mais eficiente, né? Então, o que nós vamos, o próximo passo fazer aqui? Vamos entrar na parte, falar um pouquinho do CTE, né? Um pouquinho do CTE, que é uma nota bem normal aí. O CTE também tem uma coisa bacana, que a gente consegue, aqui eu vou mais explicar, você tem duas formas de entrada com o CTE. Você tem a gera pré-nota, tem empresas que usam o CTE por gerar pré-nota, e tem empresas que usam CTE por NF, conhecimento de frete. Tá? Isso aqui é uma rotina padrão TOTOS. As duas são. Então, o gera pré-nota não tem nenhuma novidade, é como se fosse entrar a nota como a gente fez agora. Já a NF Conhecimento de Frete é uma rotina específica do TOTUS, onde, você quer padrão também, tá? Onde você tem a capacidade de fazer duas coisas legais aqui com o nosso produto. Esse aqui a gente não vai ter esse caso. Dentro dos CTEs, ele carrega a tag das notas fiscais, ou de entrada ou de saída, né? E essas notas fiscais originais, muitas empresas, elas fazem rateio, eles fazem rateio de centro de custo, né? Pela nota fiscal. Então, a gente desenvolveu uma inteligência que, ao utilizar essa rotina NF Conhecimento de Frete, você informar a TES, ele entra lá no XML do CTE, verifica a chave de cada uma dessas notas e traz, linkando já, que acho que aqui não vai ter a nota, mas, ó, tem uma notinha aqui, ele já traz a nota original que ele encontrou no CTE. Se tiver um monte de nota aqui, ele vai trazer um monte. E aí a gente foi um pouco além, que as empresas vêm fazendo assim, a gente faz rateio, né? Normalmente o cara pega lá a calculadora e faz o rateio na mão para colocar no centro de custo. Então aqui a gente faz o rateio automaticamente pela proporcionalidade de valor por nota fiscal. Então você tem três notas, uma nota de 1.000 e duas de 500,
ele vai falar que a primeira nota de 1.000, o rateio do frete é 50%, e as outras duas é 25% e 25%, tá? Então, a gente rateia automático, não precisa fazer mais conta para ser de custo, rateio de frete. Aí um cliente chegou e falou assim, mas eu tenho uma outra forma de ratear, só passar para a gente qual que é essa forma, e a gente também pode desenvolver. Existem mais outros dois tipos aqui de rateio diferente, mas eu não lembro exatamente como eles funcionam, né? O negócio é muito grande. E aí tem um cliente também que falou assim, eu queria ratear não só pela proporcionalidade de valor por nota, mas por produto que está na nota. Dá para chegar nesse nível também. Fica mais pesado, mas ele rateia também por produto que está na nota pela proporcionalidade de valor. Legal. Então, aqui, essa é uma situação bem bacana, pessoal. Muitas empresas têm CTE, né? E fica linkando a nota na mão, de forma errada, calculando o custo na mão, também às vezes errada, que ele já faz tudo automático. Uma coisa legal que eu esqueci de falar sobre a nota fiscal normal, quando você entra com uma nota de devolução de venda ou devolução ou beneficiamento, o padrão TOTS tem que fazer o quê? Tem que linkar com as notas originais, né? Você tem que linkar. Você dá padrão TOTS, entra F4 lá, linka a nota e normalmente faz o quê? Linka errado. Linka com a nota errada, linka com o lote errado, linka com um monte de coisa errada, né? Porque o processo é muito grande, é muita nota e é muito complexo. Esse produto ele já vai encontrar as notas originais desde que venha na tag certa, o fornecedor ou o seu cliente mande é, mande as tags preenchidas. Na hora que você apertar gerar pré-nota, se ele vê que é D de dado ou B de bola, ele já linka com a sua nota original e traz ela preenchida também, tá? Para evitar também erro. Inclusive lote, tá? Quem trabalha aí com a área química, aí, trabalha com lote, vencimento de lote, isso é uma loucura também. Os usuários normalmente encontra a nota, mas põe o lote errado. Então, aqui ele já coloca o lote que está informado, né? Legal. Então, essa parte aqui é a parte de automação. Estou chegando até 10h40 aqui, mas falta pouco. É a parte de automação de entrada. Vou chegar aqui agora na parte de pré-auditoria fiscal. Essa simulação que a gente passou é exatamente esse produto aqui, tá, pessoal? Que fez a conversão da NFSE aqui, ó, de São Paulo, e jogou para dentro do TOTOS, tá? Isso aqui a gente já está testando e está colocando aí. No futuro isso vai ter um custo à parte, logicamente, porque isso aqui é uma outra equipe desenvolvendo, é uma outra parte da nossa empresa, que é a HFnet, sistema de gestão TOTOS ASG, que a gente está falando aqui, a HF Consult é uma holding, né? A BPO aqui é de terceirização de departamento. Bom, legal. Eu vou então voltar para o TOTOS e vamos chegar na parte de pré-auditoria, que é onde quem usa muito isso aqui é o fiscal. Ah, o fiscal usa muito. Também tem uma outra mudança que a gente fez aqui. Então, aqui, ó, pré-auditoria fiscal, no TOTOS. Estou entrando. Então, aqui eu estou no TOTOS, usando o relatório de pré-auditoria fiscal, pessoal. Então, aqui eu coloco aqui uma série de parâmetros, tem muito parâmetro mesmo, tipo de nota, modelo de nota, tipo de análise que eu quero fazer, data de emissão, data de entrada, se eu quero ver só com problema, só nota cancelada, se eu quero ver divergência de quantidade e valor, só do valor total, tudo. Então, aqui eu vou deixar tudo e vou colocar esse cara aqui que muda, vou mudar agora, XML. Análise base de dados, NF ou XML? Então, vou deixar XML para a gente ver o que ele vai fazer. Ele parece simples, mas foi um desenvolvimento bem complexo, porque tem que tratar milhões de tipos de notas e situações. Aí aqui, ó, ele está mostrando para a gente XML sem documento de entrada, tá? Só que ele não mostra só que está sem documento de entrada. Então, aqui ele está mostrando o fornecedor, telefone do fornecedor, o e-mail dele. Ele encontrou o XML, o status do XML existe, porém está com divergência de valor e quantidade. Então, ele mostra aqui a espécie da nota, a série, está mostrando aí os dados da nota, emissão, entrada, o valor bruto da nota, a chave da nota, é por isso que ele identificou o XML pela chave, o emitente e o nome do emitente. Aí ele está mostrando que o valor da NF é 44 e o valor do XML é 4. Isso aqui eu estou olhando passado, tá, pessoal? Você imagina que vocês implantaram o produto, colocou 5 anos lá na pasta, de tudo que é lugar, e ele vai importar tudo para dentro do TOTS. Pode levar 1 dia, 2 dias importando, uma semana, depende. Tem cliente aí com mais de 1 milhão de notas importadas, então fica aí 5 dias rodando. Então fica lá rodando e depois você tira um relatório desse. Aí você tira um relatório desse, se sair divergência aqui, ó,
você imprime essa tela, manda para o estagiário, dependendo da situação. Essa situação aqui, infelizmente, a empresa já tomou na cabeça nesse caso, porque com quase certeza que ele deve ter recolhido uma guia em cima de R$ 44, se não em cima de 4. Ele pagou a mais nesse caso, menos mal. Mas poderia ser o contrário, poderia ser uma nota que ele entrou como 4 e o XML é 44. Aí ele deve ter pago a guia a menor. Aí, quanto antes você souber da situação real da sua empresa, é melhor para você fazer aí um pé de compra, Redarf, e falar com o seu fiscal para poder parcelar a dívida que você já tem com o fiscal. Uma dívida que você tem porque você entrou com guias a menores ou maiores, para você fazer uma compensação também, pode ser feito, e você, sabendo, é menos juro, menos multa envolvido nisso. O importante é avaliar 5 anos, tá? Legal. Eu tenho uma análise ao contrário disso aqui também, que eu estou olhando XML sem documento de entrada ou quando tem documento de entrada e com valores divergentes, né? Poderia aparecer um aqui que o status está vazio. Então, assim, XML, ele quer dizer, ele tem XML, mas não tem documento de entrada. Isso é muito ruim, pessoal, se isso acontecer aqui. Tem o status do XML, mas esqueceram de dar entrada. E aí a gente fez uma melhoria aqui que tem um campo da manifestação. Se você não fez a entrada com o documento lá do TOTUS, está manifestado aqui no relatório, perfeito. Você vai estar tranquilo porque o fiscal vai ver, você não entrou, não pagou o guia, porque não é para pagar, porque você manifestou como desconhecimento da operação, ou operação não realizada. Agora, se você esqueceu de dar entrada, você tirou esse relatório, aí saiu só o XML aqui, documento tudo vazio, é um pepino, pessoal. Se for um valor alto da nota, aí é um valor, pode ser um pepino mais sério, porque você não, com certeza, não deve ter pago a guia dessa nota, os impostos dessa nota, porque esqueceu de entrar. Então, ele está fazendo uma análise do XML sem documento de entrada ou tem documento com valores diferentes. Aí eu faço uma outra análise, no mesmo relatório, vou mudar um único parâmetro, tá? Então, aqui, pré-auditoria, vou mudar aqui. Legal, vou mudar um único parâmetro aqui, ó, eu vou fazer uma análise reversa. Agora é NF. Então, dou OK, mantendo o parâmetro igual. O que ele vai analisar para a gente aqui agora? Sou fiscal olhando, tal. Então, aqui, ó, documentos de entrada que eu não tenho XML. Então, aqui é um negócio mais normal e, dependendo, pode ser que não seja tão traumático, porque se for dentro, aqui eu entrei com documento de entrada, mas eu não tenho XML. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para o estagiário também. O estagiário vai imprimir, vai sair ligando, que aqui está sem o telefone, sem o e-mail, mas vai ligar, né, o telefone e o e-mail daqui, mandar e-mail. Fornecedor, você pode mandar para mim o número nota tal, emissão tal, no valor tal, XML? Por isso que tem integração por e-mail. Aí ele vai mandar por e-mail, o TOTUS funciona como um Outlook, vai cair dentro do TOTUS, ele vai alimentar o status aqui, e vai fazer uma nova análise. Não é porque você tem o XML que seus problemas acabaram, não. Ele vai fazer uma análise para ver se o total da nota ou o valor da nota está batendo com o documento que a pessoa entrou na mão, né? Então, é uma outra análise. Então, esse relatório é muito importante para as empresas, na parte fiscal da empresa, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas aqui você está falando só de quantidade e valor divergente, né? Mas e o resto dos campos? Então, aí a gente fez um relatório à parte, novo, que a gente desenvolveu, estamos testando, vou mostrar o videozinho, e ele pega todos os campos daquela tela que eu mostrei para vocês. Vamos lá mostrar na tela aqui, eu vou mudar. Então, eu vou dar um OK aqui. O que acontece? Ó, entrando no relatório de pré-auditoria fiscal, essa é uma nova versão que a gente colocou aí, lançou. Tem os mesmos parâmetros que a gente mostrou, tá? Vai mostrar aí, ó, todos os parâmetros, é bastante parâmetro aí de análise, de situação, filtro, que você pode analisar entre XML e documento. Bastante opção mesmo tem aí. Então, aí ele vai, se quiser filtrar, né, por espécie, que espécie que você quer considerar, modelo da nota, cada cliente trabalha com uma espécie. E aí depois tem um parâmetro lá embaixo, que ele vai mostrar que é muito importante, que é o mostrar divergências. Ele vai até, ó, todos os tipos de divergência que eu quero olhar, né? Então, ele vai mostrar aí, explicando um pouquinho de cada uma delas. Ó. Desconsidera qualquer tipo de divergência. Lista
tudo tendo diferença ou não, né? Desconsidera, né? Valores, verifica somente o valor da nota ou o preço total. Quantidade, verifica somente as notas que foram lançadas com quantidade diferente. Impostos, ó, você quer avaliar tudo, né? Todos os impostos, toda a situação, ou tudo aqui embaixo, né? Qualquer tipo de situação. Então, são vários tipos de análise que você que pode olhar, né? Então, isso aí a gente desenvolveu, aí ele vai fazer uma integração com o Excel. Ele vai jogar lá no Excel, cada aba do Excel, aí ele traz os parâmetros, né, para você saber o que, que você selecionou lá no relatório. Cada aba desse relatório é um fornecedor. Então, ele está mostrando um fornecedor aí, ó, Fronteiras, Dist, tá? Ele só jogou a descrição para o lado esquerdo, e aqui ele mostra, está mostrando situações. Então, ele vai mostrar aqui, que vocês podem ver que a item 3 é uma nota. Aí tem lá o cabeçalho da nota e os itens da nota. E o item 4 é os dados do XML. Ó. Tá vendo? O XML está tudo vazio. Ó, o valor de CMS na nota está preenchido, o XML vazio. Aí ele vai para uma próxima. Aí você tem a nota em cima e o XML embaixo. Tá? Então, olha a quantidade. Aí ele está mostrando, ó, olha a diferença. Ó. Foi classificado com PIS. A diferença aqui, ó, alíquota de PIS na nota fiscal no produto, classificado. Embaixo, XML, não tem PIS. Opa, isso é um problema, né? Então, eu estou olhando o meu passado aqui, estou olhando tudo de acordo com meus parâmetros. Então, esse relatório aqui é muito bacana, a gente acabou de desenvolver, está em fase de teste, né, aí com alguns clientes, e ele mostra exatamente não só preço e quantidade, mas sim todos os impostos que a gente tem, 80% dos impostos, não está ainda 100%, tá? Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode mandar aí para o comercial @hfbr. Um abraço a todos, tá? E até o próximo.